Meu nome é Alexandre Matsak, eu sou mestrando da Universidade de São Paulo, Brasil, na área de estudos judaicos. Bom, vou falar sobre a viagem à Polônia de Alfred Döblin, a Haskalah, a tradição e a secularidade no judaísmo europeu Askenazi. A Haskalah é um movimento que surge aproximadamente no final do século XVIII para XIX, né? E um movimento de migração de judeus que saíam das aldeias judaicas, sobretudo no leste europeu, em direção à Europa Ocidental, basicamente a Alemanha. Iam para a França também, Inglaterra, mas a Alemanha é o país que mais recebeu esses judeus. Essa migração passava por uma ascensão social, de tal forma que na sociedade alemã eles acabavam por assumir postos e profissões que tinham um status social mais alto, de fato. Eles abandonavam, na maioria das vezes, os hábitos judaicos e passavam a assumir os hábitos no europeu ocidental, deixando o judaísmo como uma religião espiritualizada, mais ou menos como o protestantismo, né? Onde a religião ela está dissociada da vida civil, né? Uma religião espiritualizada, né? Bom, nas aldeias isso acontecia justamente o contrário, né? A religião ela determinava a tua vida civil, determinava todos os seus atos, determinava toda, você vivia em função da religião, né? Bom, o Alfred Döblin, ele é um judeu absolutamente emancipado, de família emancipada, nasceu em 1878 em Stettin, que é uma cidade, hoje em dia Polônia, né, na época Alemanha. Ele nunca se interessou de fato pelo judaísmo até aproximadamente 1923, 24. Com o final da Primeira Guerra Mundial, as aldeias judaicas orientais, da Europa Oriental, elas ficaram numa situação de muita miséria. E começou a haver um certo êxodo em direção à Alemanha, e esses judeus não eram emancipados, esses judeus eles mantinham seus hábitos tradicionais. Em Berlim, na cidade de Berlim, que é onde vivia Döblin, né? Eu esqueci de mencionar que Döblin vai morar em Berlim aos 10 anos de idade, e estuda medicina lá, né? Ele se torna médico neurologista. Em Berlim, esses judeus refugiados do leste europeu, eles ficavam inicialmente num bairro chamado Schornviertel, né, que é um bairro existe até hoje na Alemanha. A palavra Schornviertel significaria algo como bairro dos celeiros, né? Com habitações muito, na época, com habitações muito precárias, e isso começou a causar, a recrudescer um antissemitismo que já existia de forma um pouco latente, ele começou a aparecer, né, mais explicitamente e acabou chegando a onde chegou. Nós conhecemos a catástrofe da Shoah, né? O Dublin, em 1924, existe um atentado do Schornviertel. E esse atentado é uma coisa horrível. Eles destroem o bairro todo, põem fogo no bairro todo, né? Um atentado antissemita. E o Dublin, ele acaba se interessando pela primeira vez na vida dele pelo judaísmo. E, resumindo, ele se interessa por fazer uma viagem à Polônia. Ele se reúne com um grupo de sionistas, na verdade, em Berlim, aonde ele conversa sobre a possibilidade de uma viagem à Palestina. Ele não tem muito interesse na Palestina. Ele não ele não era exatamente um sionista, ele era um territorialista. Territorialista no sentido de que ele era favorável a uma pátria judaica, mas não na Palestina, em outros lugares. O territorialismo ele postulou vários lugares no mundo para a formação de uma nação judaica. E ele acaba se interessando de fato pelo judaísmo tradicional e falando: olha, o nosso problema, entre aspas, né, a nossa dificuldade, o recrudescimento do antissemitismo está acontecendo muito por conta dos judeus tradicionais. E eu quero saber quem eles são. E ele vai à Polônia, que é onde ainda existem as aldeias judaicas. Um dos países do leste europeu onde existe ainda, né? Polônia é na época, uma nação recém-renascida, né? Do final da Primeira Guerra Mundial, né? Bom, e ele, chegando lá, os hábitos e comunidades judaicas que ele visita são absolutamente estranhos a ele. E ao final do livro, de fato, ele relata uma certa repugnância àquilo. E ele se coloca como um europeu padrão, secularizado, e jamais ele pertenceria àquilo.
muito embora fossem esses os seus ancestrais, né, os seus antepassados, e ele tinha consciência disso, né. É interessante o relato de Dublin sobre as aldeias, porque ele tem ali uma postura que ela é um pouco ambígua. Por vezes, ele expressa uma certa admiração por aquele ambiente tradicional e uma certa repugnância pela burguesia europeia. Essa burguesia a qual ele, de uma certa maneira, fazia parte também, como médico, judeu emancipado, berlinense, de uma certa maneira berlinense, vivia em Berlim desde os 10 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue entrar naquilo, aquilo não consegue fazer parte da vida dele, ele não consegue se identificar com aqueles judeus. De tal forma que o Döblin pode ser entendido como um alemão, muito embora seja de origem judaica, tenha feito bar mitzvah, tenha feito bris, bar mitzvah, mas ele deve ser entendido como um alemão, um escritor alemão de tradição germânica, né? Bom, essa viagem que ele faz, ela não é uma viagem apenas antropológica, ela não tem nenhum tom de romantismo, na verdade. Ela é uma viagem, na verdade, que foi financiada pelo Vossische Zeitung, um jornal da época alemão, e pela Fischer Verlag, né, a editora Fischer, que existe até hoje, que, aliás, publicou uma boa parte da obra, talvez quase toda a obra do Döblin. Ele é financiado por eles, essa viagem é bancada por eles, para que ele escrevesse um livro, que de fato aconteceu. A viagem à Polônia, que inclusive foi publicado pela Fischer alguns anos após, né, a viagem. Ao mesmo tempo, por mais que tivesse um interesse, digamos, profissional de um escritor editorial, né, o contato que ele faz e o estranhamento que ele experimenta dão para o livro um certo tom de pesquisa de campo e um certo tom de uma observação participante, né, dos conceitos antropológicos, né, de pesquisa de campo e observação participante. De uma certa forma, o Döblin relata coisas que ele jamais imaginou na vida dele que pudessem existir, né? Pessoas que tinham um fanatismo pela religião e que tinham uma posição diante da vida absolutamente inimputável, né? E esperavam uma determinação, esperavam a chegada de um Messias, cegamente a chegada de um Messias, que os levasse de volta para Jerusalém encantada, para Jerusalém de antes do ano 70, da Era Comum, né? De antes da destruição pelo general Tito, né? E isso o deixa assim, ao mesmo tempo que maravilhado, o deixa assustado, né? Cria uma repugnância, mas também cria ele se maravilha um pouco com isso, de uma certa maneira. Bom, a primeira experiência que ele tem nesse sentido é uma visita que ele faz ao cemitério de Varsóvia, no Yom Kippur, né? Um cemitério judaico. E o que o impressiona nesse cemitério é que as pessoas, elas têm trajes de classe média alta, de classe média para cima, de pessoas que parecem ter uma colocação alta na sociedade, em termos de classe social, diastraticamente. E essas pessoas se jogam no chão, elas lamentam, elas choram, elas pedem perdão, elas se debatem, leem trechos da Torá e se debatem no chão. Por momentos ele sente que aquilo parecia até uma encenação, de uma certa forma. Ele relata desse jeito, né? Eu vou ler um trecho quando logo que ele sai do cemitério. Ele diz assim, eu traduzi do alemão para o português, né? Ele diz assim: eu estou abalado com o que eu vi e ouvi. Eu não consigo me lembrar como peguei o bonde, subi as escadas do hotel e cheguei ao meu quarto. É algo horrível, não é natural, é atávico. Isso tem alguma coisa a ver com o judaísmo? Esses são os resquícios reais de hábitos antigos, são os resquícios do medo da morte, do medo das almas que vagueiam, um sentimento de que as pessoas desse povo faleceram com sua religião. É o restante de uma outra religião, um animismo, um culto aos mortos, né? Isso está na Viagem à Polônia, na página 92, na edição que eu possuo. É interessante porque ele está narrando, ele está visitando, na verdade, uma sociedade que está em ruínas. E o Döblin sente uma certa identificação com essas ruínas quando ele, como alemão, percebe que a condição de cidadão alemão dele estava sendo deixada de lado,
com o recrudescimento do antissemitismo, com enfim, o nascimento dos movimentos o desejo do extermínio dos judeus, não só da expulsão deles, né? Acabou acontecendo o que aconteceu. Em 1933, o Döblin teve que deixar, logo após o incêndio do Reichstag, ele teve que deixar a Alemanha, foi para a França, fez uma peregrinação na França até conseguir chegar a Lisboa, Portugal, e ele consegue em Lisboa um visto para os Estados Unidos, né? Enfim, não teria, talvez tivesse sido mais um número em estatística, né? Bom, o Walter Benjamin, ele trata o conceito de rastro, a gente falaria em alemão a palavra Spur, né, que seria vestígio, rastro, como as saudades de um mundo cujo desaparecimento se percebe. Isso quem fala é o professor Luiz Sérgio Krauss, né, no livro Ruínas Recompostas, página 21. É interessante porque o Dublin, quando ele vê essa realidade e a distância que ela está dele, e o quanto aquilo tá se corroendo paulatinamente, ele sente que a condição dele também se corrói. E que nesse aspecto existe uma empatia, uma ligação dele com esses judeus que seriam, vamos dizer assim, resquícios dos ancestrais dele. Como se fosse um mundo que ele tivesse, em cacos, que ele tivesse tentando juntar, né? Esse mundo desapareceu com a ascensão nazista, né? A Shoah e tudo, né? Simplesmente desapareceu, né? Bom, para finalizar, eu devo dizer assim, o Döblin termina esse livro chegando à cidade de Danzig, na época era Alemanha, hoje em dia é Gdansk, né? Hoje em dia ela é na Polônia, na época era na Alemanha ainda, Prússia Oriental, e ele faz reflexões acerca de cada um. Ele termina o livro dizendo, né, que a cabeça sobre os ombros cada um leva por si, né? O Dublin, quando ele viaja para os Estados Unidos, chegando aos Estados Unidos, ele cumpre uma promessa, que era a promessa de se converter ao catolicismo. E ele, de fato, se converte. Ele, com a esposa, se converte ao catolicismo. O Dublin se torna católico. Volta à Europa depois dos Estados Unidos para a Europa, né, bem depois da guerra. Depois da guerra, década de 50, e acaba morrendo na Europa, na Alemanha, especificamente. E ele abandona completamente o judaísmo. E é uma obra muito interessante. O meu trabalho visa fazer um imbricamento entre os textos que o Döblin escreve sobre o judaísmo, né, a Schriften zur jüdischen Frage, os escritos sobre o judaísmo, e outros textos que tratam do sionismo na época, do territorialismo e outros movimentos de formação de um Estado judaico. Diga-se de passagem, uma das coisas que deixa Döblin bastante assustado é o fato de que há uma diversidade muito grande nas comunidades judaicas que ele vê na Polônia. E ele não consegue entender como aquilo pode formar um dia um Estado, né? Então eu trato desses assuntos, desses movimentos para a formação de um Estado judaico, na época, e outros escritos de Theodor Herzl, de outros autores, Aschheim e outros autores que falam sobre o judaísmo, sobretudo nesse período da crise da Haskalah, do entre-guerras na Europa. Muito obrigado.